Deus e o cinturão da verdade, armas para a vitória. A armadura espiritual do cristão. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, revestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo escreve esta carta aos cristãos de Éfeso, objetivando defender a fé daqueles irmãos que viviam naquela cidade pagã e corrompida. Éfeso era uma cidade da Lídia, na Ásia Menor e capital da Ásia proconsular. Era célebre por causa do templo de Diana. Por ser uma capital importante, era uma cidade nobre, culta, politizada e profundamente idólatra. Ali cultuava-se a deusa Diana, cuja influência dominava toda a Ásia e a Europa, e era uma comunidade poderosa. Vivemos no presente uma luta semelhante aos irmãos de Éfeso. Vida cristã é luta, é desafio e é tribulação. Não estamos isentos de perseguições e lutas espirituais. O Senhor Jesus afirmou: no mundo passais por aflições. O apóstolo Paulo comentou: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Mas não estamos sozinhos nesta luta. O Senhor Deus disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Precisamos descansar e não temer. E quando a batalha fica difícil, Deus, com a sua graça, nos socorre em nossas necessidades, com os anjos e palavras encorajadoras. Estamos numa batalha espiritual sem limite. É o confronto da luz com as trevas. Quem ama a Cristo se opõe diretamente a Satanás. E precisamos de preparação para esse confronto, essa guerra diária. O Senhor deseja que os nossos pensamentos sejam transformados e equipados. Não existe arma mais poderosa que a verdade revelada por Deus. Ele coloca à nossa disposição uma armadura poderosa e resistente. A armadura de Deus
é para nossa proteção. Trata-se de uma armadura que também disponibiliza armas para a nossa luta. E também, antes de recomendar o uso da armadura, Paulo ensina que precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Em todo o tempo, Deus tem sido a fonte de poder e resistência na luta contra qualquer tipo de mal. E o nosso inimigo, Satanás, não teme qualquer arma, exceto a palavra de Deus. Jesus deu um exemplo disso no episódio da tentação no deserto, conforme Mateus 4, de 1 a 11. O próprio Deus é a nossa proteção contra o inimigo. Ele é o nosso refúgio completo. No episódio da vida de Jó, Satanás não conseguiu destruir a vida do patriarca, porque ele tinha um muro espiritual. Isso significa que a glória da presença invisível de Deus ao nosso redor impede que demônios nos toquem. A armadura de Deus não é constituída de elementos cósmicos, místicos ou invisíveis, capazes de cortar, esfacelar e destruir demônios. A armadura, figura de linguagem, ilustra o compromisso que devemos ter com os valores absolutos do reino de Deus, ser sal e luz. A armadura de Deus começa com o cinturão da verdade, verso 14. Os soldados romanos usavam um cinturão de couro resistente para a proteção da sua cintura. Ali também se prendia a túnica e havia lugar para fixar a espada. Portanto, toda a armadura dependia desse cinturão para se manter ajustada e firme. Era o referencial de proteção e sustentação. O diabo é habilidoso na arte de enganar. A Bíblia se refere a ele como o enganador. Apocalipse 12, 9. Ele mesmo usa seus seguidores para espalhar o engano. 2 João 1, 7. Mas de posse da verdade inabalável registrada na palavra de Deus, não precisamos temer. A verdade é o alicerce que dá sustentação e resistência. Mas o que é a verdade? Jesus afirmou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. E mais adiante reafirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ele é a verdade de Deus, revelada e confirmada pelo Espírito Santo e aplicada em nossos corações. É certo que nessa luta desigual, o inimigo lançará setas e dardos inflamados contra nós. Todo tipo de mentira, engano, fábulas, heresias, acusações, intrigas, falsidade e tudo o mais que puder, porque tem a intenção de nos destruir, enganar, entristecer, desanimar e tirar nosso foco da sublime pessoa do Senhor Jesus. Jesus declarou em sua oração sacerdotal: santificai-o na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Jesus está tão somente afirmando que sem o cinturão da verdade, a palavra de Deus, não poderemos vencer essa luta. É a melhor forma de conhecermos a verdade revelada por completo é ler, memorizar, estudar esta palavra continuamente. 1 Timóteo 4, 13, 15. A verdade deve fazer parte do nosso caráter. Efésios 4, 25. Jesus nos exortou dizendo: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência diabólica. Mateus 5, 37.
Há cristãos que inventam histórias, contam meias verdades, mentirinhas inofensivas, afirmações inverídicas, a fim de justificar, impressionar e impor suas posições. Mas isso é mentir. Ao priorizarmos a palavra de Deus e a oração em nossa vida, o Espírito Santo nos revelará sempre a verdade. Então, se a palavra é a verdade, ela precisa ser autoridade máxima em nosso casamento, na relação com os filhos, nas nossas negociações e nas muitas atividades de nossa vida. É a verdade que derruba o inimigo. Quando Paulo se utiliza da expressão cingindo-vos, no verso 14, ele traduz ali a ideia de ação pessoal deliberada. E Deus espera que acolhamos a expressão use o cinturão da verdade. É o desafio para que tenhamos atitudes corretas e verdadeiras. A nossa proteção contra o mal está somente em Deus e precisamos ter real dependência dele. Tiago usa a expressão sujeitai-vos, portanto, a Deus. Tiago 4,7. Essa dependência fica em evidência quando usamos cada peça da sua armadura. Quando vestimos o cinturão da verdade? No exercício permanente da fé, na firmeza e prática da palavra, no exercício da verdade e relacionamento com Deus e com os meus irmãos. A nossa relação com Deus é medida por meio de nossa relação com a sua palavra. E se a palavra é a verdade, ela se torna cinturão. Nós já temos o cinturão da verdade, mas ainda não tomamos posse dele. E ter esse cinturão é rejeitar a mentira, é praticar a verdade diariamente. Precisamos pedir perdão a Deus pelas mentiras que proferimos e assumirmos com Ele o compromisso de usar a verdade com frequência. Que Deus nos abençoe e nos dê força, sabedoria e orientação do Espírito Santo para vivermos cada dia a sua verdade praticada em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.